Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa análise estruturada. Hoje a gente vai fazer uma revisão sociológica daquelas, pensada sob medida para gabaritar o Enem e os grandes vestibulares. O nosso foco aqui são os conceitos marxistas que, vamos ser sinceros, batem ponto todo santo ano nas provas de ciências humanas. Então, sem enrolação, vamos mergulhar nisso e garantir que cada conceito fique muito bem resolvido. Mas olha só, antes de avançar, é super importante alinhar uma coisa. O que a gente vai ver aqui não é nenhum tipo de debate político ou sobre tomar lados, tá? Longe disso. A nossa abordagem é puramente acadêmica, totalmente voltada para o que as bancas examinadoras cobram da gente. Entender a linha de pensamento de Karl Marx é essencial simplesmente porque as teorias dele moldaram a sociologia moderna. São ferramentas de análise que caem direto nas provas para interpretar a loucura que é a nossa sociedade. E para organizar bem os estudos, a nossa pauta está dividida assim. A gente começa com um panorama do marxismo no Enem, depois passa pela base e superestrutura social, ser social e consciência, a famosa história da luta de classes, os pilares do capitalismo, alienação e revolução, e para fechar com chave de ouro um resumo estratégico maravilhoso para usar na redação. Bom, vamos direto para o nosso primeiro ponto. Base e superestrutura social, a verdadeira fundação da sociedade. A sacada genial aqui é entender como a sociedade se divide em duas partes que vivem conectadas. Para facilitar, imagine uma casa. A base socioeconômica é o alicerce dessa casa, ou seja, a economia, as formas de trabalho, as relações e quem controla os meios de produção. Se mexe no alicerce, a casa inteira balança, certo? Já o telhado e as paredes formam a superestrutura. É aí que entram o Estado, as leis, a religião, a cultura e as ideologias. A teoria diz exatamente isso. É a base econômica que dita e molda o formato dessa superestrutura. É literalmente a economia que acaba definindo as leis e a cultura de uma época. E o Estado, que fica lá em cima na superestrutura, age muitas vezes justamente para mediar os conflitos que estouram lá no alicerce econômico. E como isso tudo afeta as pessoas no dia a dia, é o que a gente vai ver agora na parte de ser social e consciência, a origem do pensamento humano. Olha só que interessante essa frase original do próprio Marx que despenca nas provas. Não é a consciência dos homens que determina seu ser, ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência. Parece complexo, né? Mas a ideia central é que as nossas condições materiais de vida, tipo o que a gente come, onde trabalha, como sobrevivem, têm um peso absurdamente maior em como a gente pensa do que simplesmente a força de vontade individual. Então, o que seria exatamente esse tal de ser social? Basicamente, é o nosso pacote de condições materiais de vida misturado com as nossas experiências práticas e sociais. São essas vivências do mundo real, palpável, que moldam os valores e as crenças de todo mundo. A consciência não surge do nada, ela brota do ambiente econômico e social que está ao redor. Ou seja, a lente pela qual o mundo é visto está totalmente amarrada à posição que se ocupa no mercado e nas relações de produção. Entendido como o pensamento se forma, a gente chega no próximo passo lógico, a história da luta de classes, que é considerada na sociologia marxista como o grande motor das transformações sociais. Para revisar esse antagonismo de classes, nada melhor do que olhar para a história. Percebam que, ao longo dos séculos, o roteiro meio que se repete. A classe dominada rala, faz o trabalho produtivo e gera riqueza. Enquanto isso, a classe dominante é a dona dos meios de produção, quase sempre protegida pela ideia da propriedade privada. No sistema antigo, a gente via isso entre senhores e escravos. Lá no feudalismo, o choque era entre senhores feudais e servos, tudo baseado no trabalho servil e na posse das terras. E aí a gente chega no capitalismo moderno. A relação muda de nome, de um lado a burguesia, que é a dona das fábricas e das tecnologias, do outro o proletariado, que tem que vender a própria força de trabalho em troca de um salário. A grande tese aqui é que a evolução da história humana só anda para frente justamente por causa desses atritos constantes, que rolam de forma independente da vontade de cada um. E isso leva a gente direto para o cenário atual. Vamos explorar o capitalismo, a alienação e a revolução, o verdadeiro conflito moderno. Dentro do sistema capitalista rola um efeito dominó muito claro. O primeiro passo é o avanço industrial e tecnológico. Na teoria, isso deveria facilitar a vida de todo mundo e gerar mais tempo livre. Mas a realidade, apontada pela sociologia, é que isso cria uma concentração de riqueza gigantesca por conta da propriedade privada. E é aí que entra o terceiro passo, o aumento da exploração e a famosa alienação.
Alienação no trabalho capitalista é perder o controle e até a identificação com aquilo que, com aquilo que se produz. É super irônico, porque hoje em dia, com toda essa alta tecnologia e hiperconectividade, tipo nos trabalhos gerenciados por aplicativos e algoritmos, essa alienação fica ainda mais intensa. Quem produz fica cada vez mais distante do fruto do próprio suor. E o resultado final dessa equação? O aumento inevitável da miséria e dos conflitos na sociedade. No meio de toda essa crise de atritos, o Estado aparece agindo lá em cima, na superestrutura, tentando mediar essas classes para manter a ordem. E muitas vezes ele faz isso protegendo a base econômica que já está estabelecida. Como esse antagonismo gera conflito o tempo todo, entra em cena o conceito de revolução. E muita atenção aqui. Para a teoria marxista, revolução não significa só um protesto no fim de semana, não. Significa ruptura estrutural da ordem existente. O objetivo teórico de uma revolução proletária seria arrancar o problema pela raiz, mudando o sistema econômico e político para superar de uma vez por todas a exploração e a extrema desigualdade gerada pelo capitalismo. Muito bem, chegou a hora de transformar essa teoria toda numa arma super prática. Vamos ao nosso resumo estratégico para a redação, focando em repertório sociocultural. A grande sacada é saber jogar com essas cartas no dia da prova. Se o tema da redação for sobre as novas dinâmicas de trabalho, exaustão tecnológica ou esses empregos de aplicativo, usa e abusa do conceito de alienação. É um repertório riquíssimo para explicar o distanciamento do trabalhador moderno. Agora, se o foco for desigualdade, puxar o histórico da luta de classes demonstra para o avaliador um domínio enorme sobre como a concentração da propriedade privada afeta a sociedade ao longo dos séculos. E, se cair algo sobre a influência da mídia, cultura ou aprovação de leis, joga o modelo de base e superestrutura. Isso mostra uma capacidade analítica gigante para provar que a cultura quase sempre reflete os interesses econômicos de quem está no topo. Para encerrar, fica aqui uma provocação mental para fixar todo esse domínio analítico que a gente acabou de construir. Como os conceitos de base econômica e de alienação ajudam a explicar as dinâmicas sociais e de trabalho que vemos hoje em dia, da tela do celular ao chão de fábrica. Pensar sobre isso é literalmente o melhor exercício para afiar os argumentos de qualquer redação. É fascinante notar como ferramentas sociológicas pensadas há mais de 100 anos ainda servem como uma lente em alta definição para enxergar o nosso presente, né? Bom, muito foco nos estudos, galera, e até a nossa próxima análise.